Bem, galerinha, mais uma vez, bem-vindos a uma videoaula de geografia e nós hoje abordaremos a temática O Brasil não foi sempre assim. Nossa intenção nessa aula é mostrar como é que se deu o processo de formação do território brasileiro. Isso mesmo, formação do território brasileiro. A expressão descobrimento ela é inadequada, pois não havia um Brasil, portanto, ele não foi descoberto. E o nosso ponto de partida aqui será as grandes navegações. As grandes navegações é o período do século XV e XVI, onde alguns países europeus empreenderam viagens para encontrar novas terras. E aí, uma dessas terras encontrada é o novíssimo mundo, onde vai ser formado aí o território brasileiro. Pois bem, quando aqui chegou, os portugueses encontrou um conjunto de vários povos que, por ora, tinham algumas características semelhantes, por ora, outras características eram distintas. De forma genérica, eles chamaram esses povos de índios, mas é necessário que nós entendamos que índios é uma forma genérica para se referir a todos os povos que viviam nessa área e tinham as suas características. Para realizar esse domínio, foi necessário fazer-se cumprimento ao Tratado de Tordesilhas. O que vem a ser esse tratado? Esse tratado foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1494, onde dizia que todas as terras que fossem encontradas a leste do meridiano de Tordesilhas pertenceriam a Portugal, e as que fossem encontradas a oeste pertenceriam à Espanha. Pois bem, assim ficou dividida a América no seu processo de colonização. E essa área, a qual ficou sob a posse portuguesa, iniciou-se um processo de exploração do pau-brasil. Porém, esse recurso ele ficou logo extinto nos primeiros 30 anos. Então foi necessário se pensar um novo produto para gerar riquezas para a metrópole, para Portugal. E esse produto pensado foi a cana-de-açúcar. Além desse produto pensado, foi realizada aí uma divisão do território brasileiro em faixas horizontais, um total de 15 faixas, que ficou denominada por capitanias hereditárias. Pois bem, mesmo Portugal fazendo o processo de exploração do pau-brasil, eles almejavam encontrar as pedras preciosas. Para isso, investem em bandeiras e expedições que vão adentrar o território brasileiro. Percebam que, no período das bandeiras e das expedições, o limite de Tordesilhas ele não é respeitado, ou seja, essas expedições e bandeiras ultrapassam para o interior do que atualmente é o território brasileiro. Nesse período não houve grandes problemas pelo seguinte: Portugal e Espanha viviam um período chamado União Ibérica. Nesse período de União Ibérica, eles formavam um único país sob um único rei. Porém, quando acabou a União Ibérica, Espanha reivindicou suas terras a Portugal. E Portugal utilizou de um termo que já havia sido consagrado pelo Papa, que a terra é de quem usa. E assim, Portugal ficou com toda essa porção aqui do território brasileiro e que parte pertencia à Espanha. Isso aqui foi consagrado num tratado chamado Tratado de Madrid, ou seja, você tem o Tratado de Tordesilhas substituído pelo Tratado de Madrid. Pois bem, pós-Tratado de Madrid,
o Brasil adquire independência em relação a Portugal. E aí nós passamos a ter o imperador. Deixamos de ter as antigas capitanias para ter agora as províncias, que são as unidades administrativas, porém não são autônomas. Ela está ligada a um poder centralizado, que é o poder do imperador. Depois das províncias, nós tivemos ao longo dos anos de 1903 até 1988 a formação dos estados brasileiros. Eu digo formação dos estados porque alguns estados foram redivididos, outros foram adquiridos, como o Acre, outros foram criados. E aqui eu tenho a divisão atual do território brasileiro. Eu espero que com essa videoaula eu tenha esclarecido um pouco aí de como se deu o processo de formação do território brasileiro. Valeu!